sexto ano. Como estão? Tudo bem? Vamos dar sequência a mais uma aula de língua portuguesa, né? Então, você abre aí o seu livro de língua portuguesa na página 10, módulo 2, ok? Já estamos no módulo 2 e vamos dar sequência na nossa aula de língua portuguesa, página 10. Vamos lá. Então, você tem aí no momento de leitura, sua página 10, o pastor e os lobos. Vamos ver o que temos aí. Acompanha comigo, tá? Neste momento você está aí com o seu livro de língua portuguesa, não é? Aberto na página 10, no módulo 2, e vamos juntos acompanhar a aula, ok? Vamos lá. O pastor e os lobos. Um jovem pastor que gostava de fazer brincadeiras com as pessoas sempre levava seus carneiros para longe da aldeia onde morava. De lá gritava: socorro, acudam! Os carneiros estão sendo atacados por lobos. As pessoas da aldeia corriam para ajudá-lo. Como como não havia lobo algum, o pastor morria de rir. Olha que brincadeira, né? Divertindo-se vendo a atitude das pessoas. Então, observe, ele mentia, não é? Ele tinha os carneiros, não acontecia nada e ele ficava mentindo, brincando de mentir, criando uma situação que não existia. Aí agitava todo mundo, o pessoal corria achando que era verdade, que ia lá para socorrer os animais, e quando chegava lá era tudo mentira e ele se divertia, ficava rindo. Vamos dar sequência à história para ver o que aconteceu? Um dia, porém, um grupo de lobos apareceu de verdade e atacou o rebanho do pastor, que ficou desesperado. Me ajudem! Socorro! Ele começou a gritar, né? Gritava. Corram antes que seja tarde. Ninguém se preocupou em ajudá-lo, pensando que o jovem gozador estava brincando mais uma vez. Ele não gostava, não é? De brincar daquela cena. Assim, o pastor ficou sem nenhum carneiro e triste. Disse consigo mesmo: só se ganha uma coisa contando mentiras. As pessoas não acreditam nem mesmo quando contamos a verdade. Então, ele repetiu com ele mesmo, né? Só se ganha uma coisa contando mentiras. As pessoas não acreditam. Só se ganha uma coisa contando mentiras. As pessoas não acreditam nem mesmo quando contamos a verdade. Trocando em miúdos, né? Quer dizer, se a pessoa mente, então quando ela fala a verdade, ninguém acredita, não é? Uma pessoa que mente muito perde a credibilidade. Porque ora, já é acostumada a mentir. Então, quando fala a verdade, quem é que vai acreditar? Vai pensar que é mentira também. Então, o que aconteceu? Já pensou? Brincar com a verdade? Verdade é verdade, não é? E mentira é mentira. Não se pode brincar, fingir que a verdade é mentira. Não. Porque em uma situação séria, como esta do pastor de ovelhas, né? Do pastor de carneirinhos, dos carneirinhos, olha o que aconteceu. Quando aconteceu realmente o fato, ele queria ajuda, precisou, gritou, e quem vai acreditar que ele era acostumado a fazer aquilo e era brincadeira? E olha que as pessoas perdiam tempo, né? Isso não se faz, não é? Bom, então ficou aí a moral da história, né? Que não é para estar se mentindo com as coisas. Ok, então, na página 11, você tem aí a página 11, estudo do texto, escrevendo sobre o texto. Vamos lá? Vamos lá responder sobre o texto. Primeira questão. Leia novamente a narrativa O Pastor e os Lobos, é necessário, né? Já lemos. E enumere os fatos ocorridos, indicando a ordem em que eles aconteceram. Então, vamos lá. Eu já vou lendo a ordem e você já vai numerando, ok? Primeiro, você põe o número 1, onde tem: um pastor de carneiros costumava mentir que seu rebanho estava sendo atacado por lobos para zombar das pessoas. Então, nesta frase aí, você põe o número 1, é o começo da história, tá?
Número 2, você põe onde tem. As pessoas corriam em socorro do pastor e de seu rebanho, tá? Então, esta frase você põe o número 2, é a continuação. E agora o número 3, você põe onde tem. Certo dia, apareceram lobos de verdade para atacar o rebanho e o pastor gritou por ajuda. É o número 3, tá? É a sequência da história. 4, você põe o número 4, onde tem. Ninguém acreditou no pedido de socorro do pastor. E o número 5, para concluir, o pastor perdeu todo o seu rebanho, tá? Então, numeramos, ok? Aí você já tem a numeração correta, a ordem cronológica da história, né? A ordem seguida. Você já tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. São em 5 episódios, ok? Primeira questão resolvida. Segunda questão, ainda na página 11 do módulo 2, língua portuguesa. Letra B, no caso... sim, letra A. Segunda questão, letra A. Identifique os personagens da fábula, o pastor e os lobos, e responda às questões. Letra A. Que personagem é o protagonista da história? Justifique. Então, tem duas perguntas aí. Ele quer que a gente diga quem é o personagem, no caso, quem é o protagonista, e explicar por que ele é protagonista, né? Você sabe que o protagonista é o personagem principal, né? Então, no caso, respondendo a primeira pergunta, identifique os personagens. Que personagem é o protagonista? Então, você põe aí o pastor, né? O pastor das ovelhinhas, dos carneirinhos, é ele quem é o protagonista. E quer também que haja uma justificativa. Então, protagonista porque ele tem a participação principal na história, certo? Ele tem a participação principal na história. Então, ele é o protagonista, ok? Vamos lá. Letra B. Quem são os personagens secundários da fábula? As pessoas da aldeia, não eram as pessoas, quando ele mentia lá, que gritava, quem ia socorrer, quem ia ajudar? As pessoas, os moradores da aldeia, ok? Então, as pessoas da aldeia, os lobos e os carneiros, não é? Os personagens secundários, as pessoas, os lobos e os carneiros foram os personagens secundários, certo? Ok. Ainda na mesma página, terceira questão. Um pastor de animais precisa ser uma pessoa atenciosa, delicada, disciplinada e responsável. O personagem da fábula, no entanto, parece não possuir tais características, não é? Ele brincava de mentir. Então, ele realmente não tinha essa disciplina, não era disciplinado. Quais as características a seguir você atribui a ele? Então, você sublinha aí as características do personagem principal, não é? Do pastor. Então, ele era mentiroso, sim. Aí você já sublinha aí mentiroso, não é? Gozador, gostava de brincar com coisas que não tinham graça, né? Então, gozador, você sublinha também. Imprudente. Que é isso, tia, imprudente? Quando você tem prudência, você tem cuidado. Olha, ele é um menino prudente, ela é uma menina prudente. Cuida direitinho dos seus cadernos, né? Toma conta do seu material direitinho. É educado, prudência, cuidado. É atencioso com as coisas. Imprudente é quem não tem prudência, não tem cuidado com nada, tá? Então, ele era imprudente porque ele brincava daquilo, não imaginava que um dia iria ter problemas, né? Então, imprudente, inconsequente, né? Ele não mediu a consequência das coisas, só, tá? Então, mentiroso, gozador, imprudente e inconsequente. São essas características do pastor que você sublinhou aí na questão 3. Vira a página, chegamos na página 12. Quarta questão. Na fábula que você leu, é possível saber quando exatamente ocorreu a história? Não, né? Não é possível. Não está identificando o tempo. Identifique no texto uma expressão que comprove a sua resposta. Então, vamos lá. Como é que tem o texto? Um dia, não é? Olha aqui. No segundo parágrafo, um dia, porém,
Não identificou, apenas falou um dia por ano, não é? Então, aí você pode colocar essa expressão, tá? Entre aspas. Aspas, um dia, fecha aspas. Pronto, está identificado, tá? Vamos avançar. Quinta questão. O lugar em que ocorre a narrativa pode ser determinado com exatidão? Não, não. Eles realmente não identificaram exatamente o lugar onde acontece, não. Então, aí no caso, por quê? Por que ele não explica? Justamente porque está falando, trata-se de um lugar longe da aldeia, não é? Onde um pastor morava. Em um lugar muito longe, numa aldeia, onde o pastor morava. Então, não está identificando, certo? Ok. Sexta questão. Na sequência de acontecimentos de uma história, um fato determina a ocorrência de um outro fato. Porque justamente é sequenciado, né? Não é assim aleatório. Você, por exemplo, quando você vai elaborar um texto, você vai produzir um texto, então você cuida dos acontecimentos, não é? O que veio primeiro, o que veio depois, não é? E assim vai. Então, nesse sentido aí. Então, isto é, um é causa do outro, um é consequente do outro. Portanto, o primeiro fato causa o segundo fato, que causa o terceiro, que causa o quarto, e assim por diante. Não é assim? A história você vai contando um acontecimento após o outro, para poder ter uma coerência dos fatos, né? Da sua narrativa, do seu conto. Então, vamos lá, a letra A da sexta questão. Um dos acontecimentos na fábula foi o fato de as pessoas pouco se incomodarem com o pedido de socorro do pastor. Retire do texto o trecho que revela a causa desse fato. Então, no caso, ninguém se preocupou em ajudá-lo, pensando que o jovem gozador estava brincando mais uma vez, né? Então, a resposta da sexta questão, a letra A, você usou esse tipo de alternativa, não é? Esse tipo de intenção. Ninguém se preocupou em ajudá-lo, usou essa afirmativa. Ninguém se preocupou em ajudá-lo, pensando que o jovem gozador estava brincando mais uma vez, porque foi isso que aconteceu, né? Achava que era brincadeira, não levaram a sério e ele acabou perdendo todo o rebanho. B. Que consequência teve o pastor ao mentir para as pessoas? Ele ficou desacreditado, não é? E acabou tendo um grande prejuízo, certo? Ok? Que justamente foi a questão dele perder os carneirinhos, né? Por quê? Ele ficou desacreditado porque ele mentia. Então, perdeu a credibilidade, ninguém acreditou e ele acabou no prejuízo, tá? Vamos lá, avançando ainda na página 12. Sétima questão. Você acha que havia boa vontade dos moradores da aldeia em ajudar o pastor? No caso, essa sua resposta é pessoal, né? Mas espera-se que você, sim, não é? Havia boa vontade. Tanto é que quando ele mentia, as pessoas iam, né? Quando ele gritava, as pessoas iam. Só que de tanto ele brincar de verdade, ninguém está pronto para estar perdendo tempo, não é? Com brincadeiras. Bom, é pessoal a resposta, mas aí você se posiciona nesse sentido, tá? E a oitava questão é reler um trecho da fábula. Me ajudem, socorro, gritava. Corram antes que seja tarde. Né? Essa é a oitava questão. Então, letra A. Circule quais expressões se referem à voz do narrador e sublinhe quais se referem à voz do personagem. Então, a voz do narrador é justamente onde tem gritava, né? Porque o narrador estava contando a história do que acontecia. Então, quando o personagem falou que era o pastor, no caso você sublinha, mas a fala do narrador você circula. Quando o narrador disse gritava, ele estava dizendo que o personagem estava gritando. Então, essa palavra gritava
você circula, porque é a fala do narrador. Ele está narrando, tá? E as demais falas você sublinha, porque é justamente a fala do personagem. Me ajude, socorro, aí você sublinha, tá? Corram antes que seja tarde, é a fala do personagem, ok? A fala do narrador você circulou e a fala do personagem você sublinhou, certo? Podemos avançar? Vamos seguindo. Parece que eu estou vendo todo mundo. Peraí, tia, só mais um minuto. Ah, tá, consegui. Vamos lá. Nona questão. Observe os temas abaixo e identifique aquele que corresponde à ideia central da fábula, o pastor e os lobos. Então, você está aí com a alternativa, segunda, não é? A mentira causa prejuízo. Não é isso? Que foi o que causou a ele. Ok. Então, você marcou aí a mentira causa prejuízo. Questão 10. Identifique na fábula o parágrafo que contém um ensinamento. Justamente, deixa eu ver, o último parágrafo, não é? O último parágrafo, quando ele diz: só se ganha uma coisa contando mentiras, as pessoas não acreditam nem mesmo quando contamos a verdade. Quem fica contando mentira o tempo todo não se acredita quando se fala a verdade, ok? Vamos avançar. Estamos agora na página 13, questão 11, 11ª questão. Quem comunica ao leitor a moral da história? O narrador ou algum personagem? No caso, é um personagem, né? Que é o pastor, ok? Um personagem, vírgula, o pastor. Pronto. Aí você tem um tópico sobre a questão da fábula. Toda fábula possui um tema, que é a ideia central do texto. Além do tema, as fábulas guardam em si moral da história, né? Porque justamente toda fábula que lemos, ela tem que ter um tema e no fim ela deixa a moral da história, que é para a conclusão que se chegou em relação àquela fábula, àquela história, que é um ensinamento, conselho ou exemplo que serve para orientar as pessoas no que elas devem ou não devem fazer, tá? Ok. Então vamos avançando aqui, conversando sobre o texto. Página 13. Então, recomeçando, né? Primeira questão sobre conversando sobre o texto. Primeiro, que ensinamento você pode tirar da moral da fábula? O pastor e os lobos. Então, isso aí é a tua resposta pessoal. Que ensinamento você tirou disso aí? Tá? Eu acho que está bem óbvio, né? Tá óbvio, tá fácil, de que não se deve mentir. Né? Porque quem mente fica desacreditado, né? Perde a credibilidade. 2, também a resposta do 2 também é pessoal. Deixa eu perguntar. Os títulos das fábulas são geralmente compostos dos nomes de seus personagens. Você acha que o título O Pastor e os Lobos está adequado ao texto da fábula? Se você acha que não, você pode ter outra ideia. Ah, não, tia, eu acho que deveria ser, aí põe outra ideia. Um outro, né? Ou então, não, eu acho que esse ficou legal, esse título ficou legal. Então, tá? É pessoal a sua resposta. E a terceira questão, que outro título você daria, tá? Também é pessoal. Ok, então vamos avançando aqui em discutindo ideias, construindo valores. 1. Que atitude você tomaria se fosse uma das pessoas enganadas por esse pastor? Bom, então é pessoal também. Vamos fazer o seguinte, ó, essas questões aqui do discutindo ideias, construindo valores, são todas pessoais, tá? Então você aí na sua casa você lê e você reflete e lê para você mesmo. Não tem que escrever, tá? Pode ser oral, você chega às suas conclusões, você fica à vontade, tá? Eu vou colocar aqui pessoal, porque é com você. Agora, essa questão aí de explorando a língua lá embaixo para fazer em casa, a gente continua fazendo aqui, tá? Releia a frase a seguir. Como não havia lobo algum, o pastor morria de rir, divertindo-se, vendo a atitude das pessoas. Que sentido possui a expressão em destaque, no caso? Morria de rir. Essa expressão aí. Significa o quê? Rir muito, não é? Rir continuadamente. Ok? Na segunda questão. Leia a fala do narrador a seguir.
Ninguém se preocupou em ajudá-lo, pensando que o jovem gozador estava brincando mais uma vez. Que palavra com sentido semelhante pode substituir o vocábulo gozador? Então, no caso, brincalhão, não é? Palhaço, não é? Que por sinal foi meio sem graça isso aí. Ok. Então, chegamos na página 14. Terceira questão. Na língua portuguesa, uma única palavra pode adquirir vários significados. Em qual das frases abaixo o sentido não se refere à palavra pastor? Tá? Então, no caso, obviamente, você fica com o segundo quadro, pessoa que trabalha na lavoura, tá? Porque o pastor, ele cuida de ovelhas. Quem trabalha na lavoura aí já é o lavrador, já é uma outra situação, ok? A interação do texto. Então, leia uma notícia sobre o que uma brincadeira de mau gosto resultou para um brasileiro nos Estados Unidos em janeiro de 2014. Vamos lá. Aprendi a lição, diz estudante preso nos Estados Unidos por falso alerta de bomba. Olha aí que situação. O estudante Francisco Fernando Cruz, de 23 anos, já não era tão novo, né? Já tinha idade para saber o que fazia, que ficou preso um ano nos Estados Unidos por causa de um falso alarme de bomba. Disse que aprendeu a levar as coisas a sério, né, a partir daí. Cruz foi preso em janeiro de 2014 depois de enviar mensagem eletrônica ao Departamento de Polícia de Miami e a TAM Linhas Aérea Alerta sobre uma possível bomba no avião. Ele tinha viagem de volta para o Brasil, mas perdeu o voo. Usando o computador de uma universidade, encaminhou um e-mail para a polícia e outro para a empresa aérea, alertando que o voo não deveria decolar, pois estava marcado para cair, já que haveria carga perigosa a bordo. Olha que situação. Ele não pôde embarcar, inventou isso, acho que para atrasar o tempo ele chegar, mas ele não se deu bem, não é? Então ele foi preso por conta disso. Não se brinca com coisas sérias, não é? Então, primeiro, aí no caso, essa primeira questão aqui, é possível dizer que os dois textos, no caso, os dois textos dialogam entre si, tá? Esses dois textos têm a ver um com o outro? Sim, não é? Porque tanto o de lá do pastor quanto esse aqui do rapaz que mentiu, trata-se da mesma situação, que é justamente uma brincadeira com consequências desagradáveis, não é? Foi exatamente o que aconteceu. Ok, então, primeira questão, brincadeiras com consequências desagradáveis, sim, tem a ver um com o outro. Segunda questão, na fábula lida, o comportamento inconsequente do pastor resultou em um acontecimento desagradável. Na notícia acima, que comportamento do brasileiro pode ser considerado semelhante ao modo de agir do pastor? Então, o fato de o brasileiro ter feito uma brincadeira, não é? Assim como o pastor fez também, dando a informação errada de que o avião teria uma bomba, não é? Todos dois. Ok, pronto. Então, no caso aí, essa terceira questão, ela é pessoal, você vai trabalhar ela aí, e a quarta também. Pronto. Então, assim nós concluímos aqui na página 14, ok? Essa página 15 e 16, vocês já estão com elas aí trabalhando, né? Pronto. Então, aqui encerramos a nossa aula de língua portuguesa, certo? Lembrando que a página 15 e 16 você já está trabalhando com ela aí para a aula do dia 29, né? A outra aula de língua portuguesa. Ok? Nos veremos. Tchau. Bons estudos.